Identificaremos 4 processos especiais utilizados como modelos de simplificação para aproximar processos reais. Durante um processo adiabático, nenhuma energia entra ou sai do sistema por meio de calor, Q igual a zero. Podemos imaginar essa situação se todas as superfícies do pistão são isolantes perfeitos, de maneira que a transferência de energia pelo calor não exista, ou realizar o processo muito rapidamente, porque a transferência de energia pelo calor tende a ser relativamente lenta. Aplicando a primeira lei da termodinâmica nesse caso, vemos que a variação da energia interna é igual a menos W, ou seja, é o negativo do trabalho realizado pelo gás. Isso pode ser entendido se pensarmos que, ao realizar trabalho, o gás perde energia. E ao ser comprimido, o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Consequentemente, a variação da energia interna estará aumentando no caso adiabático. Processos adiabáticos são muito importantes na engenharia. Aplicações comuns incluem a expansão de gases quentes em um motor de combustão interna, a liquefação de gases em um sistema de refrigeração e o golpe de compressão em um motor a diesel. Vamos verificar como podemos obter a equação da adiabática para o gás ideal. Como vimos anteriormente, a energia interna pode ser obtida por F sobre 2 nkt e o trabalho pode ser obtido por PdV. Neste caso, usando a equação da primeira lei da termodinâmica, fica F sobre 2 nkt igual a menos PdV. A pressão pode ser obtida através da expressão para a lei dos gases ideais, PV igual a nRT, como mostra o balão. Então, substituindo, chegaremos à seguinte integral. Integral de 1 sobre t dt igual à integral de 1 sobre v dv. Lembrando que os limites de integração são a temperatura inicial, a temperatura final do lado esquerdo da equação, e o volume inicial e o volume final do lado direito da equação. F está associado aos graus de liberdade, como já vimos nas outras aulas. Após feita a integração e substituindo novamente na equação geral dos gases ideais, chegaremos à seguinte expressão para a equação da adiabática do gás ideal: PI/VI elevado a gama igual a PF/VF elevado a gama, onde gama é dado por F mais 2 sobre F. A expansão livre é um processo adiabático único em que nenhum trabalho é realizado sobre o gás. Como a quantidade de calor trocado e o trabalho são iguais a zero, vemos a partir da primeira lei que a variação da energia interna também é zero para esse processo. Ou seja, as energias internas inicial e final de um gás são iguais em uma expansão livre. A energia interna de um gás ideal depende somente da sua temperatura. Logo, não esperamos nenhuma mudança na temperatura durante uma expansão livre adiabática. Isso está de acordo com os experimentos realizados a pressão baixa. Em experimentos com gases reais, a pressões altas, aparece-se um leve aumento ou uma diminuição na temperatura após a expansão, devido às interações entre as moléculas. Um processo cíclico é aquele em que se origina e termina no mesmo estado. Nesse caso, a mudança na energia interna deve ser nula, porque a energia interna é uma variável do estado e os estados inicial e final, neste caso, são idênticos. A energia adicionada pelo calor ao sistema deve, portanto, ser igual ao negativo do trabalho realizado sobre o sistema durante o ciclo. Isto é, em um processo cíclico, a variação da energia interna é igual a zero e o calor trocado é equivalente ao trabalho realizado pelo gás. O trabalho resultante, realizado por ciclo, é igual à área circunscrita pela trajetória representando o processo em um diagrama PV, diagrama de Clapeyron.
Se o ciclo é percorrido no sentido horário, o gás realiza um trabalho. Se o ciclo é percorrido no sentido anti-horário, o gás recebe um trabalho. Processos cíclicos são muito importantes na descrição da termodinâmica de máquinas térmicas. Mecanismos térmicos nos quais uma fração da energia adicionada ao sistema pelo calor é extraída por meio de trabalho mecânico. Estudaremos mais sobre elas na próxima aula. Para fechar essa aula, falaremos sobre as capacidades caloríficas molares dos gases ideais. A energia necessária para elevar a temperatura de N mols de gás da temperatura inicial para a temperatura final depende da trajetória realizada entre esses estados, inicial e final. Considere um gás ideal submetido a diversos processos, de modo que a mudança na temperatura seja ΔT para todos os processos. A mudança de temperatura pode ser atingida percorrendo-se uma variedade de trajetórias de uma isoterma para outra, como mostra a figura. Uma vez que ΔT é a mesma para todas as trajetórias, a mudança na energia interna também é. Entretanto, vemos que, de acordo com a primeira lei, Q é igual a ΔU mais W, e o calor Q para cada trajetória é diferente, porque o trabalho é diferente para cada trajetória. Logo, a energia necessária para produzir uma mudança na temperatura não tem um valor único. Essa dificuldade é resolvida definindo-se os calores específicos para dois processos que ocorrem frequentemente: processos isocóricos, onde o volume permanece constante, e processos isobáricos, onde a pressão permanece constante. Modificando a equação fundamental da calorimetria, de modo que a quantidade de gás seja medida em mols, definimos a capacidade calorífica molar associada a esses processos com as seguintes equações, onde CV é a capacidade calorífica molar a volume constante e Cp é a capacidade calorífica molar a pressão constante. Uma vez que nenhum trabalho é realizado sobre um gás submetido a um processo isovolumétrico, a transferência de energia pelo calor é igual à mudança na energia interna. Logo, a mudança na energia interna pode ser expressa como NCV∆T. Como a energia interna é uma função de estado, a mudança na energia interna não depende da trajetória seguida entre os estados inicial e final. Logo, essa equação fornece a variação da energia interna de um gás ideal para qualquer processo no qual a mudança de temperatura seja ΔT, não apenas para um processo isovolumétrico. Além do mais, isso é verdadeiro para gases monoatômicos, diatômicos e poliatômicos. A capacidade térmica molar dos gases vai depender dos graus de liberdade da molécula. Para um gás monoatômico, independente do tipo de gás, nós temos 3 meios de R, onde R é a constante universal dos gases ideais, considerando processos isovolumétricos. Capacidade energética à pressão constante é maior do que a capacidade energética a volume constante por uma unidade R. A razão entre essas duas capacidades térmicas molares confere o que é chamado de coeficiente de Poisson, cuja importância já fora discutida nas aulas anteriores. Assim chegamos ao final da terceira parte da aula 7 sobre termodinâmica. Aproveito para lembrar a todos de que esse vídeo é apenas um resumo dos principais tópicos a serem abordados na disciplina. O meu conselho é sempre de que pegue o livro para ler, para aprofundar seu conhecimento, para entender realmente a fundo os detalhes da disciplina, ok? Fico por aqui, um abraço e até a próxima aula.